estão dizendo, posso ver. No instante este céu vai se abrir e a noiva adornada vai subir. Lá nas nuvens o encontro vai haver, pois o noivo vem à igreja receber. Ele vai dizer, bem-vindo, entra para o novo lar. Novas vestes, novo corpo, a igreja vai ganhar. Maranata, Maranata, tua igreja ansiosa espera ver a sua luz. Maranata, Maranata, o teu povo te aguarda, ora vem, Senhor Jesus. Mas para aquele que ficar aqui, grande agonia vai sentir, pois o mundo será assolado, o anticristo então irá surgir. Ai daquele que ficar na terra, quando a noiva de Jesus subir, será triste estar em meio à guerra e não ter mais pra onde fugir. Pois enquanto a porta está aberta, não perca a chance de se preparar, pois a qualquer momento a trombeta no céu vai soar. Só aquele com as vestes brancas vão escutar a voz do bom pastor. No programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Ana Tércia Frota Silva de Carvalho Cerchiaro, mais conhecida como doutora Teca. E ela estará abordando o tema A dependência química é uma doença? A doutora Teca Cerchiaro é psicóloga clínica, especialista em dependência química e coordenadora da equipe clínica da comunidade terapêutica São Judas Tadeu, aos Padres de Sião, localizado no distrito de Mostardas, Monte Alegre do Sul. Trabalha também com atendimentos clínicos individuais e familiares em seu consultório aqui em São Paulo. E você que está assistindo, ao ver um sujeito alcoolizado ou drogado, você o vê como um doente ou como um marginal? Qual é a sua forma, qual é o teu olhar para essa pessoa? Portanto, fique aí que você já vai saber aqui no nosso programa Família. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. E agora nós vamos bater um papo gostoso com a doutora Teca, para sabermos realmente qual a impressão que você tem. Você vai saber através de uma especialista em dependência química. Tudo bem? Quer dizer que o pessoal te conhece como doutora Teca. Isso. Com o nome Teca tão bonito que você tem, Ana Tércia Frota Silva de Carvalho Cerchiaro. É verdade. Nome grande para advogada. Obrigada. Me conhecem por Teca. Por Teca, né? E a família gosta desse nome assim? Algumas pessoas da família não. Não, né? Não. Principalmente a mãe. Isso. Fala assim, minha filha, demoramos tanto para escolher um nome lindo e maravilhoso e agora o pessoal te chama de Teca. É verdade, é isso mesmo. É mais ou menos isso? É. Eu já ouvi um monte de história. Mas falando sobre sobre o que vem a ser realmente a dependência química. A dependência química é uma doença, né? A primeira coisa que nós temos que entender, a Organização Mundial da Saúde entende como uma doença, porque existe uma alteração da estrutura e do funcionamento normal do indivíduo, que passa a ter uma forma de funcionar diferente. Então, quando existem sinais e sintomas específicos, nós caracterizamos uma doença.
fica muito difícil, né, das pessoas entenderem que é uma doença, não só a dependência química, mas como todas as doenças psiquiátricas, porque os sintomas normalmente não são visíveis. Então, para a gente tentar ser mais claro, quando falamos da gripe, por exemplo, né, nós temos sinais como os olhos ficam avermelhados, coriza, dor de cabeça, febre. Existem sinais e sintomas específicos. E aí, na verdade, fica mais claro de ser compreendido. Como os sinais e os sintomas da dependência química, eles não são tão claros, eles são sinais sempre comportamentais, alterações, né, do comportamento do indivíduo, mudanças bruscas no comportamento. Por isso que fica sempre essa dúvida de, infelizmente, fica estigmatizado, né? O alcoólico, ele é um vagabundo, o drogadicto, ele é um marginal, né? Então, a doença ela é muito mal compreendida, mas ela é uma doença, sim, né? Caracterizada com todos os sintomas específicos que se repetem de um indivíduo para o outro. E assim, quando você recebe alguém no consultório, assim, a forma que a família trata o seu dependente é de uma forma pejorativa ou assim com essa visão clínica? Infelizmente a família, né, esse é o grande problema. A família quando chega com, por exemplo, os pais quando chegam com um filho ao consultório, quase sempre, chega num estado de uma cronicidade muito grande, né? Porque a dependência química ela é uma doença que ela comete a parte física, a parte mental, espiritual, e ela é progressiva. Infelizmente é incurável, mas é tratável. Só que quando os pais percebem que o filho está doente, por exemplo, ele já está num grau de cronicidade da doença bastante grave. Porque como normalmente as pessoas começam a fazer uso de droga na adolescência e no processo de desenvolvimento normal do indivíduo, processo de adolescência, já ocorrem mudanças comportamentais. Então, o adolescente normalmente ele se isola, ele se afasta um pouco da família, ele começa a ter mudanças do comportamento. Isso é um adolescente normal, não usuário de nenhuma substância. Os pais, eles não compreendem, eles olham e entendem aquilo como um evento natural. Ele está estranho, ele está diferente, mas na verdade não buscam a fundo qualquer outro sinal de que essa pessoa possa estar doente. Entendem como um processo de desenvolvimento normal esse afastamento. E quando os pais percebem de fato, né, que a pessoa está fazendo uso de drogas, normalmente esse adolescente, esse jovem, ele já está num uso muito avançado em outras substâncias, ele já passou do processo do álcool, da maconha, enfim, ele já foi avançando para outras substâncias e chega ao consultório bastante fragilizado, bastante doente, não só o paciente, como toda a família. A família chega normalmente muito envergonhada, porque se sente a única, né? Acredita que só ela está passando por esse problema. Então, é muito difícil, quando nós recebemos uma família, até explicar para a família esse processo de entendimento de que é uma doença. A mistura de sentimentos da família é muito grande. Como a pessoa ela começa a se comportar de forma muito diferente, ora agressiva, lesando a família muitas vezes. Então, fica um sentimento muito misturado desses pais, né? Entre amor, ódio, ressentimentos, mágoas. Então, normalmente, a pessoa que chega ao consultório chega numa condição bastante difícil e muitas vezes desacreditado já pela própria família. E normalmente essas pessoas que, no caso, você tem 2 locais de atendimento, um em São Paulo e Monte Sião. Isso. E você faz assim a triagem em São Paulo ou são lugares distintos? Na verdade, são lugares distintos, né? O meu consultório fica em São Paulo. Muitas vezes as pessoas chegam ao consultório encaminhadas em diversos lugares e às vezes, através de grupos, principalmente os grupos de amor exigente, já encaminham direto para a comunidade terapêutica, né? Para o centro terapêutico agora,
São Judas Tadeu, que é uma comunidade terapêutica, né? E São Judas Tadeu é lá em Montiel? Isso fica no distrito de Monte Alegre do Sul, não Monte Alegre do Sul. Distrito de Monte Alegre do Sul, na cidade de Mostardas. Então, lá é um local já para uma internação voluntária, né? Então, o paciente, quando ele chega ao consultório, num primeiro momento, nós tentamos algumas abordagens antes da internação, né? A internação, na verdade, ela passa a ser um segundo passo quando se tentaram outras possibilidades e houve o insucesso dessas primeiras abordagens. Mas, obviamente, que existe uma série de recursos que, primeiro, a gente acaba utilizando e depois, se a gente não consegue sucesso, ou seja, o paciente ele não se mantém em abstinência, ele está realmente numa situação de risco, e aceita o tratamento, percebe que ele precisa de ajuda, então ele é encaminhado para a comunidade terapêutica onde eu trabalho, na São Judas Tadeu, ou enfim, para qualquer comunidade que a família tenha condição, quando o paciente ele percebe essa necessidade, mas nem sempre as coisas acontecem assim. E normalmente, quais os tipos de abordagens que vocês poderiam ofertar ou propiciar nessa primeira entrevista? Nem todos você está dizendo que seriam para uma internação. Certo. Então, há outras modalidades de Isso. abordagens que vai ser adequada de acordo com o perfil do doente Isso e da mesmo. família. Isso. Quais os tipos de abordagens que vocês hoje teriam para trabalhar? Primeiro, a gente precisa entender que tipo de uso, né, que esse paciente está fazendo. Então, porque a doença, existem níveis, né? Existem graus da doença, né? Eu, na minha opinião, não acredito que exista nenhum nível seguro de uso de nenhuma substância química, né? Lícita ou ilícita, né? Então, eu considero droga qualquer substância que altere o humor. Então, na minha visão, dentro do que eu trabalho, inclusive o álcool, para mim é droga. Então, não existe nenhum nível seguro para o uso de qualquer substância. Mas, obviamente, que nós temos aquela pessoa que ela é usuária, né, de fim de semana, por exemplo, que ela consegue manter uma vida normal, né, de segunda a sexta, ela consegue se manter trabalhando, ainda consegue manter-se estudando, e no final de semana ela acaba fazendo uso aí mais abusivo de qualquer substância, né? E lógico que temos esse paciente, temos um segundo momento, um paciente que começa a ter um uso nocivo, que é um uso já prejudicial, que na verdade é aquele que ele usa também de final de semana, mas ele já começa a arrumar brigas, falta no emprego, ele já faz o uso no sábado, no domingo, na segunda-feira ele já não consegue trabalhar, ele já começa a ter prejuízos pelo seu uso. E, por fim, nós temos, né, o dependente realmente, que é aquele que tem o descontrole total. Ele já não consegue mais manter o controle e o uso acaba sendo diário. Esse é o paciente que necessita de um processo de uma internação. Sem dúvida. Né? Os anteriores, a gente consegue alguns processos de intervenção diferente. Então, o nosso trabalho, por exemplo, em consultório, é voltado